Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Dia e do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, voltando a TNG, mais especificamente para o 9º episódio da primeira temporada, intitulado Esconde-Esconde. Gente, esse é um episódio muito bom. Por quê? Porque a gente tem o Q de volta, né? A gente viu ele lá em Encontro em Farpoint, né? Testando o Picard, né? Ele é aquela entidade, né? Onipotente, né? Extremamente arrogante, né? Que quer mostrar, entendeu? Que a raça humana tem a sua arrogância, que a raça humana ela não tem um desenvolvimento suficiente, né? Para estar fazendo essas viagens, né? Interestelares, coisa e tal, né? E aí, no primeiro encontro, ele tentou testar, né? Ele testou, né, o Picard nesse sentido aí. E agora, nesse segundo encontro, ele vai tentar testar, ele vai testar o Riker, né? Nesse sentido aí, no caso, né? Embora ele tenha voltado, né, ele tenha ficado muito impressionado com a raça humana, né, no primeiro encontro que ele teve com ela, né? Então ele vai querer submeter essa raça humana a mais um teste, no caso, né? Mas vamos falar um pouquinho do plot do episódio, né? A Enterprise estava atendendo a um pedido de socorro. Ela estava indo para um planeta onde houve uma grande explosão, tinham muitos feridos, né? E de repente o Q, né, ele prende, né, a Enterprise dentro daquela grade de novo que a gente viu em Encontro em Farpoint, né? E aí ele fala, né, que estava muito impressionado com a raça humana, coisa e tal, que agora a ideia era ele testar, né, o Riker, né, no caso, né? E aí, o que foi especificamente esse teste? Foi levar, né, parte da tripulação da ponte, né, sem o Picard num primeiro momento, para um planeta, para um local imaginário, né, onde ele estava vestido, né, de marechal, né, da época napoleônica, né, e alguns soldados, né, vestidos de soldados franceses, né, que eram, vamos dizer assim, criaturas monstruosas vestidas de soldados franceses, eles estariam ali, né, para poder combater, né, o pessoal da tripulação da ponte, no caso, né? E aí a gente vai ter uma situação, né? A gente vai ter várias situações aí, né? Eles vão voltar, o Q vai mandar eles para a nave de volta, vai depois vai mandar o Picard depois, coisa e tal, né? Mas só para a gente sintetizar um pouco isso, o que acontece? Tem um momento em que a tripulação ela está desarmada, né? E antes o Q tinha conversado com o Riker, né? O Q tinha falado que a entidade, né, do contínuo tinha ficado muito impressionada com a raça humana. Ele estava, a entidade do contínuo, as entidades do contínuo estavam achando, inclusive, que a raça humana poderia sobrepujar esse contínuo no futuro, né? E aí você tinha que se estudar esse ímpeto humano da raça humana de sempre querer se desenvolver, de sempre querer se aprimorar. E aí, né, no caso, o Riker seria o escolhido, vamos dizer assim, para esse teste, no caso, né? E o Riker, sabendo, né, do caráter do Q, o Riker meio que não dá muita ideia para isso. Ele fala que não quer saber disso, coisa e tal, né? Mas aí o Q bota ele numa situação, né, muito complicada, que ele bota os amigos da tripulação dele, né, que estão ali da ponte, né, desarmados, né, num planeta onde você vai ter esses soldados aí que são criaturas monstruosas fortemente armados. Eles vão começar a matar, primeiro mata o Worf, depois mata o Wesley, coisa e tal, né? E aí o Q fala, né, o Q aparece e fala pro Riker, né? Eu te dei o meu poder. Você usa o seu poder para você usa esse poder para você salvar seus amigos. E aí o Riker usa esse poder, né? Ele acaba usando esse poder, né? E aí é aquela história, né? É a famosa história do poder absoluto que corrompe absolutamente, né? E o Riker começa a se comportar de uma forma um pouco estranha, né? O Picard chama ele para uma conversa. O Picard fala o seguinte: ó, você sabe, né, que você está com uma coisa muito perigosa nas mãos, né? E você vai abrir mão de usar essa coisa perigosa, né? Esse poder absoluto aí, que pode corromper absolutamente, inclusive, né? O Picard, aí o Riker, não, capitão, tudo bem, eu não vou usar esse poder, eu não quero saber disso, eu não vou usar esse poder, coisa e tal. Só que aí o que acontece? O Q deixa eles irem embora, né? E deixa, né, que a Enterprise vá ao planeta que está lá com um pedido de socorro. E nesse planeta tem uma menina soterrada, né? Tem uma menina soterrada, o Data lá com
a sua força mecânica, né, de um androide consegue tirar a menina debaixo dos escombros, né? Só que a menina já está morta. E aí surge a questão: o hacker vai usar o poder dele de kill para ressuscitar a garota ou não? E aí ele não usa o poder, né? A menina fica morta. Só que aí o hacker vai começar a ficar um pouco bolado com essa história. E aí vai ser aquela história, né, de que ele está corrompido por esse poder. Ele vai começar a se comportar, né, com muita arrogância, né, perante os seus, né? E aí ele, inclusive, ele vai chamar, né, vai convocar uma espécie de reunião para falar com toda a tripulação de que não era nada disso, de que ele não estava se deixando levar por esse poder, coisa e tal, mas no final das contas ele estava se deixando levar por esse poder pela forma como ele estava se comportando, né? E aí o que acontece, né? O que aparece, né? O Kill aparece, né? E fica, né? O Kill fica lá, né? Atiçando o hacker a usar o poder, né? E aí a gente vai ter a seguinte situação: você vai ter cada membro da tripulação ali, né? E cada membro da tripulação ali tem os seus sonhos e desejos mais íntimos, né? E aí o hacker fala: eu para mostrar que eu sou uma pessoa muito legal, não estou me deixando levar por isso, eu vou realizar todos os sonhos de vocês. Só que cada tripulante ali, né, o LaForge, o Data, né, a Tasha, todos eles, entendeu? Foram negando, entendeu? Esses sonhos, né? Esses sonhos aí, no caso, né? Porque aceitar aqueles sonhos significava, né, se dobrar à vontade do Kill e confirmar o que o Kill estava querendo provar, de que a raça humana ela é corruptível. Então todos eles acabaram, entendeu, negando esse presente que o hacker ia dar com o poder absoluto dele, no caso, né? E aí o Picard, que tinha feito uma aposta com o Kill, né, quando o Picard escutou do Kill que o hacker ia ser testado, né, o Picard falou assim: mas um hacker não vai se deixar levar pela sua, né, pelo seu teste, né? Aí o Kill: você quer apostar? Tá, quero apostar. Aí o que acontece se o hacker não se deixar levar, né? Aí o Picard falou: você para de encher o nosso saco, você para de interferir com a vida dos humanos, entendeu? Você vai voltar lá pro teu contínuo e vai com o rabinho entre as pernas. E aí, no final das contas, acabou acontecendo isso, né? O Kill não esperava que a raça humana não se deixasse corromper ali, né? Que foi inclusive um ato em bloco, né? Todos os tripulantes ali da ponte, eles não se deixaram levar por essa corrupção desse poder total do hacker, né? E aí o Kill, né, ficou desesperado com essa situação e o Picard falou: agora eu vou cobrar a minha aposta, né? Porque eu ganhei a aposta, agora eu vou cobrar. Aí o Kill começou a gritar desesperadamente lá, coisa e tal. E o Picard ainda falou assim, né? Você fica brincando com os humanos aí, você deve ter algumas contas a prestar para o contínuo, né? E aí o que acontece? O hacker começa a gritar e desaparece. O Kill começa a gritar e desaparece, né? No caso, né? Então esse é um episódio, né, que vai novamente trabalhar aquela questão do poder absoluto que corrompe absolutamente, né? E é um episódio interessante por quê? Porque à medida que a gente foi analisando os episódios da primeira temporada de TNG, né, a gente identificou em alguns episódios que havia, né, uma certa arrogância dessa tripulação da Enterprise, né, no caso, né? Principalmente com os Ferengues, né? O episódio que aparece os Ferengues pela primeira vez, né? Perdão. E aí o que acontece? Existe essa arrogância, existe uma arrogância para com Wesley, por exemplo, que a gente vê do Picard e do hacker para com Wesley, que eles chamam, né, o Wesley de o garoto, né, coisa e tal, de uma forma até um pouco pejorativa, né? Então a gente foi identificando esses elementos de arrogância nessa tripulação ao longo, né, dos episódios, né? E o Kill, ele é um elemento aí que está colocando, está confrontando essa tripulação com a própria arrogância dela, né? Desculpa. E isso é feito de uma forma bem inteligente. Você tem diálogos muito inteligentes ali, né? Onde o Kill tá servindo mais como alívio cômico, né? Ele é excelente nisso, né? O personagem dele, né? E o Picard trabalha as questões mais filosóficas, como aquela coisa de você subverter aquela fala do Hamlet, né? Do Shakespeare, né? Onde você vê perdão, onde você vê
o Hamlet falando com uma certa ironia, entendeu? Da raça humana, e o Picard diz que aquela fala, que tem uma certa ironia com relação à raça humana, que ela pode ser subvertida num sentido de realmente valorizar a espécie humana ali no caso, né? Então isso foi interessante da gente ver aí nesse episódio, né? Porque é episódio com falas muito bem escritas, né? No caso, né? Então é isso, gente. Mais um episódio do Kill, né? O episódio do Kill sempre vale a pena ver, tá? Vou ficando por aqui. Desejo vida longa e próspera a todos. Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, como sempre, tá? Não deixe de curtir, compartilhar, comentar, dar o seu likezinho nas postagens do Diário do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá? Um abração, fui e até a próxima.